Fala galera, sem enrolação, bora montar aqui a escalação ideal para o Brasil ser hexa na Copa de 2026. Galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e vambora sem muita enrolação. Pessoal, é o seguinte, como é que eu vou começar isso aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a formação, certo? Para mim, a formação ideal para o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, ou pelo menos ficar bem competitivo, mas o intuito aqui é ganhar mesmo, é um 4-4-2. Eu postei um vídeo no canal, inclusive foi o melhor vídeo do canal aqui, que melhor desempenhou, tá com quase 20 mil visualizações, eu acho. Que eu falo um pouco sobre isso, sobre por que essa formação, e eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo porque que pra mim essa é a melhor formação. Então vou deixar aqui um 4-4-2, correto? 4-4-2. E aí as opções avançadas, eu vou colocar aqui, beleza, deixa isso aqui. Vou colocar aqui o treinador, né? Que é o Ancelotti, Carlo Ancelotti, e ok. Então vamos lá, 4-4-2, Carlo Ancelotti com o treinador, como chefe. E aqui, galera, a gente vai começar sem mais segredos, tá? No gol, tem muita briga, tem muita disputa aí, mas eu acho que, galera, acho que já teve. Hoje em dia é uma unanimidade, tá? Aqui, galera, não tem como, tem que ser o Alisson. Por quê? O Hugo é um bom goleiro, principalmente a pegar pênalti. O Ederson nunca rendeu na seleção. Mas o Alisson, ele, por mais que ele tenha já jogado 2 Copas, eu acredito que ele é o melhor goleiro que a gente tem, tá? O Alisson é praticamente ídolo lá no Liverpool, faz boas temporadas, não compromete com frequência. Então, assim, eu acho que é o que a gente tem, cara, é o que a gente tem. E aí, como reserva, deixaria o Hugo, né, principalmente para pegar pênalti, beleza? Mas aí, vamos lá. Na zaga, vamos começar aqui pelas zagas, já a gente fala das laterais, que é um ponto que é um pouco mais polêmico, visto que o Brasil não tem bons laterais. Então na zaga, cara, pra mim, a zaga titular da seleção brasileira é Gabriel Magalhães. Não preciso falar, o Arsenal é líder da Champions League, líder da Premier League, vem fazendo uma temporada incrível, e o Gabriel Magalhães também. Então, pra mim, o Gabriel Magalhães precisa estar nesse time, se não tiver lesão nem nada. Vai ser o titular da Copa do Mundo. E ao lado dele, galera, gostem ou não, aqui não tem muito o que fazer, cara. Tem que ser o Marquinhos. Talvez você coloque ali um Alexandro, mas sei lá. Eu ainda acho que aqui precisa ser o Marquinhos, tá? Jogador experiente, campeão de Champions League, tá na seleção há muito tempo. Talvez não seja o líder ideal, mas eu acho que ele é um bom zagueiro e pode sim fazer boas partidas. E eu acho que pode muito ajudar a seleção, principalmente ao lado do Gabriel Magalhães. Eu acho que esse trio aqui é inquestionável da seleção brasileira, tá? Por isso que a gente tem substitutos à altura. E aí, galera, vamos lá. Na lateral direita, a gente tem o Wesley do Flamengo, a gente tem o Wanderson do Mônaco, a gente tem o PH do Vasco. Porém, eu acho que a melhor opção não é nenhuma dessas três. Pra mim, a melhor opção é justamente um cara que nem é lateral direito de ofício. Quando o Éder Militão jogou de lateral na seleção, ele foi melhor que todos os laterais que a gente teve nesse ciclo pós-2022, tá? A gente não teve nenhum lateral bom o suficiente para ser lateral de seleção brasileira, a não ser o Éder Militão, que quando jogou de lateral direito fez boas partidas. Um problema do Éder Militão é físico. O problema do Éder Militão é físico. É um jogador que é difícil. Eu não consigo cravar o Éder Militão na Copa do Mundo justamente por conta da questão física. Ele tá com a lesão agora e só volta em abril. Quem garante que ele vai pegar ritmo em tempo suficiente ou que ele não vai ter uma outra lesão? Eu, sinceramente, não consigo acreditar que o Éder Militão vai jogar a Copa do Mundo, assim, vai chegar bem inteiro. Mas, na minha seleção ideal, ele é o lateral direito. E aí, galera, na lateral esquerda, não tem muita coisa não, tá? Na lateral esquerda a gente não tem muito o que fazer. Eu gosto desse cara aqui, justamente porque ele não comprometeu, não foi mal, não fez partidas ruins e fez o básico, tá? Ele fez o básico, Douglas Santos do Zenit. Então pra mim ele fica aqui, fez o básico, não comprometeu. Não é o melhor lateral do mundo, mas também não é o pior. Então pra mim tá ok. Beleza, o Douglas Santos fica aqui, tá ok, tá ótimo. Deixa o cara aqui fazer o jogar futebol dele. E acho que essa defesa aqui fica sólida, principalmente se a gente puder contar com o Militão na lateral direita. Fechou? Agora que a coisa fica boa, cara. Agora que o negócio fica bom. Que a gente vai falar do meio campo e do ataque. E aqui você vai entender por que eu coloquei um 4-4-2. Porque a gente começa o seguinte.
Inclusive, foi um dos pontos que eu falei no outro vídeo que eu postei sobre a seleção brasileira. A gente começa o seguinte, cara. O meio-campo precisa ser esse, tá? Casemiro, volantão, 5 pra dar porrada nos caras, beleza? Então, pra proteger, embora ele não tenha mais todo aquele condicionamento físico, e esse é um dos fatores porque eu escolho a formação 4-4-2. Então, a gente coloca aqui o Casemiro como o volante, e junto do Casemiro, ao lado do Casemiro, a gente coloca ele, que é o novo Casemiro, que é o Bruno Guimarães, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bruno Guimarães teve uma lesão de grau 3, vai ficar um tempo fora, então ele nem vai estar na próxima data FIFA, então a gente não vai ver essa seleção aqui montada na próxima data FIFA, por causa do Bruno Guimarães e por causa do Éder Militão, que também tá fora. Então a gente tem Casemiro e tem Bruno Guimarães no meio. Eu acho que esses dois aqui fica muito bom, porém a gente não pode, na minha opinião, a gente não pode entrar com só esses dois aqui e encher de atacantes lá na frente. A gente precisa pelo menos colocar, ao invés de atacantes lá na frente, como centroavante, por exemplo, colocar meias ofensivos. E aqui entra o grande pulo do gato, entra a sacada. Por quê? Existe um cara que vem fazendo muito sucesso, é o queridinho do Ancelotti, Estevão. Por que eu coloco esse cara aqui? Na verdade, aqui no site ele tá como atacante. Porém, o Estevão, na base, ele começou jogando de meia, tá? Camisa 10. Porém, subiu pro Palmeiras, foi pro Chelsea, né? Até com o Ancelotti ele joga mais de ponta. Porém, a gente pode misturar um pouco aí e colocar o Estevão como meia direito, né? Já que ele é a ponta direita, a gente coloca ele como meia direito. Então ele vai cair pro meio em alguns momentos, e em outros momentos ele vai puxar um pouco pra ponta, certo? E você vai entender por que pra mim essa é a melhor seleção, cara. Essa é a seleção mais forte que a gente tem, dados os jogadores que a gente tem, certo? Então a gente precisa colocar o Estevão aqui como meia direita, porque ele vai poder jogar um pouco mais aberto, também vai jogar um pouco mais por dentro, como ele também sabe fazer muito bem. E aí na meia esquerda, cara, aqui, posição que se fosse ponta seria do Vini Júnior, mas não é do Vini Júnior. Na meia esquerda, o que a gente precisa fazer? A gente vai colocar um jogador que naturalmente é ponta esquerda, mas não é o Vini Júnior, mas também pode jogar de meia. E eu vou falar por que esse jogador, cara, pra mim é um dos mais importantes da seleção, o Rafinha. Por quê? Porque o Rafinha, ele não só é atacante, mas ele é muito elogiado e ele é muito útil no sistema, por exemplo, do Hans Flick, porque ele é um jogador que volta para marcar e ele é muito comprometido com a parte defensiva. Então, isso ajudaria muito na questão do meio-campo, tá? Porque qualquer coisa a gente descia o Estevão e o Rafinha aqui, e o Rafinha já tem essa questão de marcar, né? Ajudar defensivamente. Então a gente teria um meio-campo teoricamente mais reforçado, com 2 meias e não 2 pontas, mas esses meias que ora podem se tornar pontas também, certo? Então isso é muito interessante. Então a gente teria uma seleção com 2 meias ofensivos que também podem se tornar ponta. E agora no ataque, velho, vem pra mim que é um ponto mais forte e a gente consegue, veja que a gente consegue colocar todo mundo nessa seleção aqui, tá? Aqui com um ataque aqui um pouco mais pela esquerda, ou pelo centro ali, enfim, mais pela esquerda, né, do lado esquerdo aqui, a gente vai colocar ele, o grande nome do século pós-Neymar, Vinícius Júnior, que assim, vamos falar a verdade, tá? Eu tô ditando Rafinha de novo. Vamos falar a verdade, o Vinícius Júnior pode não corresponder na seleção, mas o que esse cara faz pelo Real Madrid e o talento desse cara aqui é inquestionável. Eu acho que para ele render a seleção, não assim, pega mal a gente falar que é questão de tempo, porque já teve muito tempo, mas tem alguma coisa que tá travando esse cara na seleção e eu acho que não vai mais travar, tá? Eu acho que ele vai fazer uma boa Copa do Mundo, eu acho que o Vini Júnior vai ser extremamente decisivo e, enfim, não tem como, sinceramente, tá? Eu já falei algumas vezes que às vezes o Vini Júnior precisava ficar de fora da seleção, mas parando pra pensar de verdade, não dá pra deixar esse cara fora da seleção brasileira. Principalmente com essa formação que a gente consegue colocar o Rafinha, o Estevão e o Vini Júnior junto. E aí, galera, por 9, né, ou pra jogar mais à frente aqui, junto com o Vini Júnior, não tem jeito, velho. Tem que ser o meu querido, o meu favorito, eu acho que pelo momento também, não tem como não colocar esse cara na seleção, que é o Endrick. E aí a gente coloca o Endrick aqui com o último jogador dessa seleção, o capitão, né? Seria ninguém mais, ninguém menos que Casemiro. E essa, pra mim, é a melhor seleção que a gente tem pra disputar a Copa do Mundo. Essa é a melhor seleção que a gente tem. Dados novos que a gente tem, né? Você pode falar, mas essa seleção é muito fraca e não sei o que. Antigamente,
dane-se, cara, a gente não tá falando de antigamente, a gente tá falando de agora. E dentro dos nomes que a gente tem agora, dentro dos nomes que a gente tem, esses são os melhores. Eu acho que esse 4-4-2 é a melhor seleção que a gente tem, cara, de verdade. E a gente tem ótimas opções do banco, tá? Gabriel Jesus que tá voando, a gente pode convocar ali um Martinelli também, que pode entrar ali como meio ofensivo ali, ou até no lugar, falando pra reserva o segundo tempo, no lugar do Endrick ou do Vinícius Júnior. A gente tem João Pedro, a gente tem o Antony, né? E assim, pro meio campo a gente tem outros nomes também, embora eu acho que o meio campo seja a posição mais carente que a gente tem, né? Mas enfim, a gente tem outros nomes pro meio campo. Cara, então assim, eu acho que essa seleção tá bem forte, é uma seleção que não fica tão exposta por ser um 4-4-2, não é aquele negócio de jogar os atacantes tudo lá pra frente e deixar os caras se virar. Se a gente jogar a bola lá na frente, no pé de Vini Júnior e Endrick, esses dois têm capacidade pra se virar e não necessita do Rafinha e do Vini Júnior subir tanto, eles podem ficar um pouco mais pra armar o jogo. Eu acho que isso aqui é o melhor que a gente tem, tá? Acho que, enfim. Bom, se você concorda ou não, deixa nos comentários como é que seria a sua seleção. Não esqueça de deixar nos comentários, é muito importante para engajar o vídeo, para fazer esse vídeo se entregue para algumas pessoas. Se você gostou, deixa seu like aí. E é isso aí. Para mim, essa é a melhor seleção que a gente tem para a Copa do Mundo 2026 e fim de papo.